Quando Moisés e Arão apresentaram-se diante de Faraó pela primeira vez, levaram uma mensagem simples do Deus de Israel: "Deixa ir o meu povo." Mas o orgulhoso monarca respondeu com desdém: "Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel." Então Deus demonstrou seu poder. Arão lançou sua vara diante de Faraó, e ela tornou-se uma serpente. Os magos do Egito também lançaram suas varas, que viraram serpentes, mas a vara de Arão devorou todas as outras. Mesmo assim, o coração de Faraó permaneceu duro como pedra. Em vez de atender ao pedido divino, Faraó endureceu seu coração e tornou a escravidão ainda mais cruel. Ordenou que os hebreus fizessem tijolos sem palha, mantendo a mesma cota de produção. O povo foi espancado, afligido e humilhado. Até mesmo os líderes israelitas questionaram a Moisés: "Por que vieste? Desde que chegaste, nosso sofrimento só piorou." Mas Deus havia prometido mostrar seu poder. Não apenas libertaria Israel, mas faria isso de forma tão grandiosa que seu nome seria conhecido em toda a terra. Os egípcios zombavam do Deus dos hebreus, exaltando seus próprios ídolos de pedra e madeira. Perguntavam com escárnio: "Se vosso Deus é tão poderoso, por que sois escravos? Nossos deuses nos deram riquezas e poder sobre vocês." Mas o Senhor estava prestes a responder com demonstrações de poder que fariam toda a nação tremer. Então começou a demonstração do poder divino através de pragas devastadoras. Moisés estendeu a vara sobre as águas do Nilo, e o grande rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, a água apodreceu, e um fedor insuportável tomou conta do Egito. Os egípcios cavavam poços desesperados em busca de água potável, mas Faraó não cedeu. 7 dias depois, veio a segunda praga, rãs. Milhões de rãs surgiram do rio, invadindo casas, dormitórios, camas, fornos e amassadeiras. Estavam por toda parte, sobre as pessoas, sobre a comida, sobre tudo. Faraó implorou por misericórdia, mas quando as rãs morreram e foram ajuntadas em montões fedorentos, ele voltou atrás em sua palavra. A terceira praga foi de piolhos. O pó da terra transformou-se em incontáveis piolhos que atormentavam homens e animais. Desta vez, os próprios magos confessaram: "Isto é o dedo de Deus." Mas o rei permaneceu obstinado. Vieram então enxames de moscas grandes e venenosas, cuja picada era extremamente dolorosa. Elas cobriam o Egito inteiro, corrompendo a terra. Mas na região de Gósen, onde habitavam os israelitas, não havia uma única mosca. Deus estava fazendo separação entre seu povo e os egípcios. A quinta praga atacou o gado. Uma peste terrível matou todos os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios. Mas do gado de Israel não morreu nenhum. Faraó enviou mensageiros para verificar e confirmaram o milagre, mas seu coração continuou endurecido. Então Moisés lançou cinzas do forno para o céu, e elas se tornaram em sarna e úlceras dolorosas que cobriam homens e animais. Os próprios magos foram tão afligidos que não podiam sequer apresentar-se diante de Moisés. A sétima praga foi aterrorizante. Deus avisou com antecedência. Viria Saraiva como nunca havia visto o Egito desde sua fundação. Alguns servos de Faraó que temeram a palavra do Senhor recolheram seus servos e gado para dentro de casa. Aqueles que desprezaram o aviso deixaram tudo no campo. Quando Moisés estendeu a vara, desceu do céu uma tempestade apocalíptica. Saraiva misturada com fogo, relâmpagos e trovões ensurdecedores. Tudo que estava no campo foi destruído. Pessoas, animais, plantas, árvores. Somente em Gósen não havia Saraiva. Faraó, aterrorizado, confessou: "Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios." Mas quando a tempestade cessou, seu coração endureceu novamente. A oitava praga trouxe gafanhotos em quantidade jamais vista. Um vento oriental os trouxe, e eram tantos que escureceram a terra.
Devoraram cada folha verde, cada fruto que havia sobrado da saraiva. Não ficou nada verde em toda a terra do Egito. Até os próprios servos de Faraó suplicaram: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa ir o povo. Ainda não vês que o Egito está destruído? Mas o rei continuou recusando. Então veio a 9ª praga: trevas. Não eram trevas comuns, mas trevas tão densas que podiam ser apalpadas. A atmosfera tornou-se opressiva, dificultando até mesmo a respiração. Por 3 dias, ninguém viu ninguém. Ninguém se levantou de seu lugar. Mas todos os israelitas tinham luz em suas habitações. Luz natural, ar puro, vida normal, enquanto o Egito jazia em trevas sufocantes. Faraó chamou Moisés e fez sua última oferta: ide servir ao Senhor, levai vossos filhos, mas deixai vosso gado. Moisés recusou. Nenhuma unha ficará. Não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Furioso, Faraó explodiu. Vai-te de mim. Guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Moisés respondeu calmamente: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Mas antes de partir, Moisés anunciou a praga final, a mais terrível de todas. À meia-noite, Deus passaria pelo meio do Egito e todo primogênito morreria, desde o filho de Faraó até o filho da serva mais humilde, e até os primogênitos dos animais. Haveria um clamor como nunca houve, e nunca haverá em toda a terra do Egito. Mas entre os israelitas nem mesmo um cão moveria sua língua, para que todos soubessem que o Senhor fez diferença entre Egito e Israel. Deus instruiu seu povo sobre a Páscoa. Cada família deveria tomar um cordeiro sem mácula, sacrificá-lo ao entardecer do 14º dia e passar seu sangue nas ombreiras e verga da porta. Deveriam comer a carne assada com pães ázimos e ervas amargas, vestidos para viajar, com sandálias nos pés e cajado na mão. Aquela seria a noite da libertação. À meia-noite, o anjo da morte passou pela terra. Em cada casa egípcia sem o sinal do sangue, o primogênito morreu. Do palácio real às masmorras mais profundas. O próprio filho de Faraó, herdeiro do trono, foi morto. Animais primogênitos também pereceram. Um clamor horrível encheu o Egito, pois não havia casa sem um morto. Mas nas casas dos israelitas marcadas com sangue, todos estavam seguros. O destruidor passou por cima delas. Faraó levantou-se à meia-noite no meio do terror e do lamento. Seu orgulho foi completamente quebrado. Chamou Moisés e Arão e disse com urgência: levantai-vos, saí do meio do meu povo. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai vossas ovelhas e vosso gado. Ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los fora da terra, dizendo aterrorizados: todos morreremos. Os israelitas saíram como Deus havia prometido a Abraão 400 anos antes, não apenas livres, mas com grandes riquezas. Os egípcios, movidos pelo temor, deram-lhes joias de prata, ouro e roupas. Eram cerca de 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças, com seus rebanhos e uma grande quantidade de gado. Partiram de Ramessés para Sucote, carregando pães ázimos porque foram lançados do Egito tão rapidamente que não tiveram tempo de preparar outra comida. Deus não os levou pelo caminho mais curto através da terra dos filisteus, pois poderiam se arrepender ao ver guerra e querer voltar ao Egito. Em vez disso, guiou-os pelo caminho do deserto próximo ao Mar Vermelho. Moisés levou consigo os ossos de José, cumprindo o juramento feito séculos antes. O humilde pastor que um dia fugiu do Egito voltava agora como libertador de uma nação inteira, guiado não por sua força, mas pelo poder incomparável do Deus vivo, que humilhou o Egito e quebrou para sempre o jugo da escravidão sobre seu povo. Esta história ensina que nenhum poder terreno pode resistir à vontade de Deus, e que ele sempre cumpre suas promessas para libertar aqueles que o servem.